E aí, pessoal do segundo ano, como é que vocês estão? O tio Wellington tá bem, espero que vocês também estejam bem. Gente, olha só, se você tá gostando da aula, certo? Continua curtindo, comenta, vai lá no grupo e diz, ó, aula legal. Se tem alguma coisa para melhorar na aula, você vai assim, Wellington, melhora nisso, faz isso, tá certo? E aí o tio Wellington vai ver a possibilidade de fazer a aula ficar ainda melhor, tá bom? E aí, o assunto de hoje, gente, é fazendo contas, tá certo? Então, a gente vai ver aqui como é que funcionava as contas antigamente, né? E aí eu vou espelhar aqui para vocês a minha tela, tá? Então, olha só a minha tela. Pronto, pessoal, tá aqui a minha tela para vocês, certo? Tira esse negócio daqui, pronto, saiu. Olha só, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ver, né? O tema da aula de hoje é fazendo contas. É isso mesmo, não é fazer contas de ir no supermercado comprar um monte de coisa, não. Não é fazer contas de ir lá no shopping fazer contas, não, tá? Então é fazer contas mesmo, calcular, né? Saber contar, tá bom? Ah, tio, isso eu já sei. Mas a gente vai ver um pouquinho aqui, tá? A gente vai ver como era antigamente, a gente vai ver instrumentos de contas, né? Computador para fazer contas e a calculadora do computador e teremos uma atividade, tá certo? E eu acho que teremos também revisão, então se liga aí. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Voltando, pronto. Antigamente, gente, né? Para se fazer contas, as pessoas utilizavam seus próprios dedos. Eles faziam assim, ó, contavam nos dedinhos. Hoje também nós fazemos, né? Quando a gente não consegue calcular algumas coisas, a gente vai utilizar os dedinhos para contar, né? Isso já era natural antigamente e hoje também ainda utilizamos um pouquinho essa prática de fazer contas. E também, gente, eles utilizavam pedrinhas, certo? Para quê, tio Wellington? Como você vê nessa imagem aqui, ó, né? Os pastores de ovelhas, eles tinham muitas ovelhas. E aí, para ter o controle, né, de quantas ovelhas eles tinham, eles pegavam pedrinhas. E cada pedrinha representava uma ovelhinha, né? Exemplo, né? Ele ia contando assim, ó, uma ovelhinha, contava uma pedra. Passava outra ovelhinha, colocava outra pedra. Outra ovelhinha, colocava outra pedra, né? Até ele ter o controle. E aí, quando ficava de noite, na hora de colocar as ovelhinhas para dentro, né, do curral, o que ele fazia? Ele ia contando, né? Contava as pedrinhas e contava as ovelhas que iam entrando, certo? E aí, se sobrasse uma pedrinha, é porque uma ovelhinha não voltou, né? O lobo mau foi lá e pegou, né? Mas, né, quando não, é porque, né, deu tudo certo e as ovelhinhas voltaram tranquilamente. E outra maneira, gente, que eles tinham era riscando, fazendo marcações nas paredes. Olha só, você pode ver aqui, né, que tem uma imagem, né, de palitinhos, né, e um risco, palitinhos e um risco, né? Isso também era feito para contar a quantidade de ovelhas, a quantidade de objetos que eles tinham dentro, né, lá do seu local, da sua caverna, não sei, né? Então, eles tinham esse tipo de controle, faziam essas contas dessa maneira. E aí foram surgindo, né, gente, os instrumentos de contas, tá bom? Então, com o aumento da quantidade de posses, quanto mais coisas eles tinham, né, maior foi a necessidade de ter aparelhos, instrumentos que fizessem contas. E também com o surgimento do dinheiro, do money, né, com o dinheiro, gente, né, aí teve a necessidade ainda mais de fazer, né, instrumentos que pudessem fazer contas. E aí, dois exemplos disso é o ábaco e a calculadora. O ábaco funcionava dessa maneira, ó. Tem aqui, né, as unidades. Deixa eu pegar aqui o apontador. Temos a unidade, certo? Que seria tipo, eu tenho 10 ovelhinhas, né? Aí eu contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, essas seriam as unidades. Quando passava de 10, vinha para dezena, certo? Dezena, 1, 2, 3 e assim por diante. Aí, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E aí eles faziam essas contas através do ábaco, tá bom? Né? Os povos chineses criaram essa ferramenta. E aí depois veio a calculadora que nós temos hoje em dia, né? E aí facilita bastante na contagem, tá certo? Gente, então esses foram dois instrumentos, né, que supriram a necessidade, suprem as nossas necessidades hoje em dia também. Mas nós temos também a possibilidade de usar como instrumento de fazer contas o nosso computador, tá bom? Podemos também utilizar o computador para fazer contas, tá? Então, tem uma calculadorazinha dentro do computador, se você não sabia, tem, tá? Daqui a pouco eu mostro elas. E aí, gente, olha só.
Como é que eu uso, tio Wellington? A calculadora do computador é muito simples, ó. Basta ir no menu iniciar, todos os programas calculadora, se você estiver utilizando o Windows 7. No Windows 10 é bem mais simples. Você vem lá no menu inicial, ó, menu iniciar, tá certo? E aí você clica em calculadora, né? Procura aqui a calculadora, ó. Tá aqui ó, no item C, calculadora. Clicou, a calculadora vai abrir, tá bom? E aí ela que abriu, eu clico o que? Ah, eu quero somar 25 ovelhinhas mais 5 ovelhinhas que eu ganhei, né? Que teve cria. E aí eu tenho quantas ovelhinhas agora? Eu tenho 30 ovelhinhas, certo? Então é bem simples, é muito fácil de usar, tá certo, gente? E aí nós temos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, nós temos aqui, né? Aqui ele divide, aqui ele multiplica, aqui ele diminui ou subtrai, aqui ele, né? Ele soma, né? Ou aumenta, ou adiciona, no caso, adição. E aqui nós temos o sinal de igual e aqui ele zera tudo, ó, tá bom? Então, conhecemos um pouquinho da calculadora do computador. Deixa eu voltar para o slide, pronto. Tá aqui, ele tá fazendo direitinho. E aí vamos lá, como já até mostrei para vocês, a calculadora padrão tem as funções normais de uma calculadora comum, tá certo? E aí nós temos aqui, como eu já falei para vocês, temos o divisão, temos o multiplicação, temos o sinal de subtração, a adição, igual e zerar, tá certo? Então, essas são aqui as possibilidades de fazermos, de usarmos a calculadora de forma simples e padrão, tá certo? Forma padrão dela. E aí, vamos lá para atividade, né? O que você vai fazer? Olha só, você marcar um tempo que levou para fazer a conta sem a calculadora e depois com a calculadora. Como assim, tio Wellington? Olha só, você vai pegar um relógio, vai pegar um reloginho e vai cronometrar, né? Pega o relógio, pega o seu celular, né? Pede pro papai e mamãe cronometrar. Aí o que você vai fazer? Né? Você vai fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui o lápis. Caneta, pronto. Aqui, 5 mais 7. Aí você vai, calcula mentalmente. Aí você coloca aqui a resposta aqui. 7 mais 3, coloca aqui. 7, aí vai fazendo, na medida que você vai fazendo, né? Vai estar rolando o cronômetro. E aí quando você acabar de responder aqui, a sua mãezinha ou você mesmo dá pausa, né? Para lá o cronômetro, né? E vê quanto tempo você fez. Ah, tio Wellington, eu fiz em 3 minutos. Aí você coloca em 3 minutos. Coloca os segundos também, tá? Se você colocou 3 minutos fechados, coloca 3,2.00, tá bom? E aí você vai para a calculadora do computador. E aí você fez 1, 2, 3, nananana. Aí você disse que fez 1 minuto e meio. Você coloca 1 minuto e 50 segundos. Exemplo, tá? Você vai colocar a quantidade de tempo que você demorou para fazer todas as continhas, tá certo? E aí vamos lá para a nossa revisão. Eu falei que tinha revisão, né? Não apareceu lá no sumário da aula, mas apareceu aqui. Olha só. Essas atividades, gente, revisão, vocês já fizeram várias vezes, então é só mais para treinar mesmo, tá? Então, questão número 1, preenche a cruzadinha com os nomes das ferramentas do Paint, seguindo as dicas abaixo. Olha só, primeiro, desenhar com diferentes tipos de pincéis. Então, eu desenho com a ferramenta pincéis, né? Já tem até uma dica para mim facinho aqui. Pincéis. Pronto, fechei aqui. 3, 2, desenhar de forma livre, né? Eu tenho a possibilidade de usar o lápis, né, do Paint, do Paint para utilizar, desenhar de forma livre, tá bom? 3. Espessura do traço da ferramenta utilizado. Tamanho. Vamos ver se é. Olha. Tamanho. Deu certinho, não foi? Temos aqui o 4. Seleciona em uma parte da imagem. Selecionar. Né? Você seleciona, selecionar. Olha que legal, que fácil, né? E aí, apaga partes da imagem. Esse aqui vai ficar com você, tá? Que não vou dar todas as respostas, não. Passando. E aí, 2. Relacione as colunas. Exemplo, temos aqui 1. Redimensionar. Vamos ver onde é que fica redimensionar. Banco de imagens que vem, não. Mudar o tamanho de imagem, não. Opa, de imagem para maior ou menor. Esse aqui mesmo. Ia passando, né? Pronto. Entenderam? Então, eu vou colocar, relacionar uma coluna com a outra, tá bom? E aí deu certo, fiz 1, aí você faz o 2, o 3 e o 4. Terceira questão da revisão, tá? No caça-palavras, localiza as palavras da primeira coluna da questão 1. Ó, vou procurar essas palavras aqui, vou procurar a palavra redimensionar, que é mais difícil, tá? Redimensionar, vamos ver se eu encontro, né? Eu já achei aqui, ó.
Redimensionar. Tá bom? Depois que eu encontrei, o que eu vou fazer? O que tem que fazer, tio Hélio? Se encontrou, gente, pega lá um lápis de cor e tal, pinta. Opa, deixa eu apagar aqui, que eu fiz foi besteira, né? Deixa eu apagar aqui, pronto. Vou pegar aqui agora, vou pegar marca-texto, né? Que no caso de vocês pode ser um lápis de cor, tá? Vou pegar aqui marca-texto azul. Eu venho aqui, ó, né? E eu vou pintar a palavra redimensionar. Tá bom, gente? Para ficar bem bonito, tá? Para não ficar feio, não, tá? Aqui tá feio porque não é lápis de cor, tá bom? Se fosse lápis de cor, tava lindo. E aí, quarta questão, você vai desenhar, né? Siga a folha quadriculada e redimensione a figura. O que você vai fazer? Você vai desenhar e depois você vai pintar, tá? Você vai desenhar esses espaços aqui, ó. Exemplo, aqui temos aqui, você vai fazer assim, ó. Aí nós temos o tracejado bem aqui, ó. Pronto. Aí fica essa parte aqui, né? E aqui eu venho completo, ó. Opa, tudo torto, né? Então você vai fazer mais bonito que o tio, tá bom? E aí você vai pintar depois. Aí nós temos aqui. Pronto, ó. E aqui é a mesma coisa, ó. Beleza? E aí eu já vou montando, né? Montando aqui o meu. Opa, também aqui. Mas não é. Pronto. Aí você vai fazendo do jeito que você faz melhor, tá? Porque o tio é ruim de desenho, mas você é muito top no desenho, tá bom? Então, quinta questão. Marque com E as figuras escaneadas e com C as figuras que são clip art. Então, vou dar dois exemplos. Aqui, ó. É uma foto de um computador. Então, fotos de computadores são basicamente, né, escaneadas. Se for foto quase realísticas, né, são escaneadas. E fotos assim meio desenhadas, ó, são clip art, então eu coloco um C. Bom? E aí você faz o restante. Preencha o nome de cada ferramenta abaixo. Você vai colocar o nomezinho deles aqui, ó, certo? Exemplo, temos aqui o negrito, vou colocar aqui negrito. Tá bom? Pronto, olha só, né? Negrito. Aí você vai fazer o restante aqui, tá bom? Justificar, tá certo? Pronto, ó. Tá vendo como é fácil? Então, muito moleza para vocês fazerem. Coloquei dois aqui, vocês fazem o restante, tá bom? E aí, o último, né? Esse aqui agora é só com a mentalidade de vocês, tá? A primeira era para fazer só com a mentalidade e com a calculadora. Agora é só com a mentalidade, tá? Não preciso cronometrar, é no tempo de vocês. E aí, próxima aula, vamos ter uma explicação da avaliação que vocês vão fazer na outra semana, tá certo? Nessa ou na outra, tá bom? Então, gente, é isso, né? Pikachu tá dando tchau, o tio Hélio tá dando tchau. Até a próxima, galera. Fui!